Bem, sobre o tema em apreço, que é contaminação dolosa de doenças sexualmente transmissíveis, tal como o caríssimo Simão Rogério já esteve debruçando, eu quero aqui trazer fatos interessantes de outros pontos de vista, porque embora nós sermos juristas formados, e começo já aqui por realçar que fomos formados pelo Instituto Superior Politécnico Paulista, INSPT. Já somos filhos de casa, Sim, então. sim, somos licenciados pela própria instituição em si, uma das melhores instituições de ensino superior cá no nosso mercado de ensino superior para o ginásio. Bem, embora sermos juristas, eu trago aqui o posicionamento da psicologia e o posicionamento da sociologia, porque como juristas e sujeitos que entendem também de criminologia forense ou de psicologia forense, nós devemos não só fazer o entendimento ou fazer o ajustamento cognitivo segundo as matérias jurídicas legais, mas também concernente aos elementos endógenos e exógenos, ou seja, os elementos que influenciam ou influenciaram certos agentes a partir por essa via, contaminar dolosamente, contaminar com vontade maléfica a outra pessoa da sua doença sexualmente transmissível. Há quem diga que não pode morrer sozinho. Claramente. Aqui, nessa passagem do Dr. Félix, eu trago aqui à baila, por exemplo, um dos elementos que a psicologia defende, que certos agentes criminosos em crimes do gênero têm sentimento de projeção de culpa. O que é projeção de culpa segundo a psicologia para doenças sexualmente transmissíveis? Projeção de culpa é sentir que o mundo, ou melhor, já que eu estou doente, não posso morrer sozinho. Se Deus me abandonou, ou se por obra do acaso eu estou doente, outras pessoas também merecem estar doentes e viver na pele a minha enfermidade. Não se trata do abandono de Deus. Porque Deus nos protege, é natural que nós também tenhamos autoproteção. Claramente, porém, eu estou a tentar trazer aqui uma visão mais científica segundo a psicologia, não propriamente sobre teologia e visões cristãs, embora que somos todos aqui cristãos, penso eu. E também um dos elementos também é a própria ansiedade e depressão, porque agentes ou sujeitos portadores de certas doenças sexualmente transmissíveis, trazendo aqui à baila, por exemplo, o VIH-Sida, o sífilis, a hepatite B e outras demais doenças que interferem no sistema sexual, podemos assim considerar, também influenciam bastante no estado psicológico, a priori serológico, porque é um conjunto é uma grande quantidade de bactérias e de vírus no corpo humano, no organismo humano, porém influencia também o seu estado psicológico e emocional, levando assim o indivíduo, o agente, não tentando justificar algo aí, mas levando assim o indivíduo a agir maior parte das situações com repulsa, com extrema raiva, o rancor de todo mundo, extremo prazer de causar dor e fazer com que outras pessoas passem pelo seu sofrimento, achando que foi abandonado, digamos aqui, se é abandonado por Deus ou abandonado pela própria sociedade. E aqui nos elementos sociais podemos trazer aqui como a rejeição social, a negação social, a exclusão social, levando assim certos indivíduos fora dos sintomas da mesma doença a desenvolverem também psicopatia ou sociopatia, ter vontade maléfica de causar certos males a outrem, atendendo ser portador dessa mesma doença sexualmente transmissível. Porém, voltando também, neste caso nas matérias jurídicas que já esteve aqui a serem elencadas pelo Dr. Simão Rogério, é de realçar que a priori devemos entender a nível da Constituição, fora da própria lei especial que é o Código Penal,
a nível da própria Constituição da República de Angola, que é o nosso ordenamento jurídico angolano, devemos entender ou entendamos assim que as doenças, o crime sobre o contágio doloso ou maléfico das doenças sexualmente transmissíveis ferem propriamente sobre princípios constitucionais, a priori o quê? O direito à vida, que é o bem jurídico mais importante e mais tutelado a priori pela Constituição da República, em seguida pelas demais leis especiais, tal como que é o Código Penal. Então, aqui interfere propriamente, ou viola, ou vai contra o bem-vida e vai também contra, em seguida, contra lesões graves, ou lesões graves corporais ou violação à integridade física. Integridade física entende-se por lesões que afetam o corpo da pessoa humana. Então, essa aqui é a descrição, o estabelecimento constitucional e em seguida da lei especial que é o Código Penal. E também podemos assim elencar que o mesmo tipo de crime encontra-se a priori no artigo 205 a 207 do Código Penal angolano, porém fazendo uma certa conexão ou conjugando com os artigos 164, 35, 34 e 160 do Código Penal angolano. E realçando, tal como aquilo que o Dr. Simão Rogério já havia explicado, realçando que o fator da tentativa, ou melhor, o agente sabendo que é portador de uma doença sexualmente transmissível, obrigatoriamente, para que seja atenuado em certas situações judiciais levadas a cabo sobre esse mesmo crime a priori, deve o agente comunicar a pessoa ou ao sujeito com quem se envolve ou se envolveu sexualmente sobre o seu estado serológico. Caso não antecipe, aí não tem como ser atenuado, ou seja, reduzir ou ter um tratamento especial pensando mais propriamente nele, segundo as bases judiciais. Então, embora que aqui o consentimento que nós vamos ver é o consentimento informado, não que com o consentimento informado exclua totalmente da sua culpa ou da sua responsabilização penal e da sua responsabilidade civil, porém aqui é base necessária para certas atenuações. Fora dessas situações, o agente que contamina dolosamente a outrem ou a um sujeito tem suas responsabilizações penais e suas responsabilizações civis, uma vez que entendamos que por doenças sexualmente transmissíveis causam certos danos psicológicos, corporais, físicos, mentais à sua vítima, levando em outras situações a perigar ou meter em causa o bem-vida, em outras situações mais gravosas, levando assim a vida da sua própria vítima. Desta feita, eu acho que o Dr. Simão Rogério tem mais subsídios para crescer. Sim, sim. Era só para fazer aqui também alguns acréscimos e distinções sobre questões de negligência e questões de dolo. Porque nós temos aqui que estamos a falar, há aquelas situações em que sem intenção, mas de forma negligente, a pessoa acaba por contaminar a outra. Aqui muito mais voltado para os profissionais da área de saúde, aqueles que por conta do exercício da função que têm e se impõe a eles um cuidado como tal, acabam por deixar de tomar esses cuidados, atentar a essas situações e usar, por exemplo, materiais que não foram devidamente, é uma expressão muito técnica ligada à área da saúde, mas vamos aqui usar devidamente higienizados para posteriormente serem usados em outro caso, e nessa troca de material que foi usado inicialmente em um paciente que provavelmente, vamos aqui imaginar, seja portador de uma doença transmissível sexualmente, mas também por outras vias, porque aqui o artigo fala não só de transmissão por via do ato sexual, mas também transmissão por outros meios,
E nós sabemos que aqui, sobretudo, o HIV pode ser transmitido não só sexualmente, mas também por cortes com instrumentos usados anteriormente por alguém que esteja contaminado. Então, se o médico, por alguma negligência, usar um bisturi, por exemplo, em um paciente que seja portador de VIH e depois voltar a usar sem higienizar a um outro paciente, acaba por contaminar a outro de forma negligente, porque ao exercício da profissão que ele faz impõe que tenha um cuidado, e esse cuidado é exatamente a higienização daquelas questões. Agora, aqui a pergunta que fez, quais seriam as consequências? Então, as consequências do ponto de vista da lei penal variam com base em algumas situações. Por exemplo, se agindo dolosamente com a intenção de contaminar e isso efetivamente acontecer, a pena vai de 10 a 15 anos. Se, como eu disse, por alguma razão, por um milagre, mesmo havendo intenção de contaminar, a vítima não ser contaminada, a pena é de 4 a 6 anos. E se a vítima for infectada, como nós dissemos aqui, vai de 10 a 15 anos. Mas fora as consequências criminais, penais, existem as consequências civis, como disse o Dr. Jesus. A contaminação não só acarreta consigo consequências do ponto de vista criminais, mas também do ponto de vista civil, porque a pessoa que vai ser contaminada vai ter que passar a ter um estilo de vida diferente, porque vai precisar dos, acho que são retrovirais, que permitem com que a pessoa contaminada tenha uma vida, digamos, mais ou menos confortável e longa. Então, aqui aplica-se ao princípio geral do artigo 483, que diz que aquele que violar o direito de outrem fica obrigado a indemnizar. O Código Civil, obrigado. Do Código Civil fica obrigado a indemnizá-lo. Portanto, nesses casos, o indivíduo vai ter que arcar com os custos médicos inerentes ao tratamento dessa doença, até mesmo com danos morais. Estamos aqui a falar de questões que, pronto, o indivíduo vai ficar moralmente abatido, se calhar vai deixar de trabalhar, e deixando de trabalhar vai deixar de ter seu rendimento. Então, não só temos custos, ou seja, danos, ou seja, lucros cessantes, o que ele deixou de adquirir porque não consegue trabalhar, tendo em conta o estado emocional que se encontra, como também danos emergenciais, que vão ser as questões de tratamento médico que esse indivíduo vai precisar. Então, basicamente, é isso no que diz respeito às consequências. Se contaminou, ou seja, se teve intenção e contaminou, 10 a 15 anos. Mas a vítima precisará, nos termos do número 6, apresentar alguma queixa para que isso possa efetivamente acontecer. E caso o cidadão diga que não tinha o conhecimento da doença, como é que é nestes casos? Bom, é o que eu disse. Ele, se for alguém que está envolvido em práticas sexuais, vamos aqui dizer, abertas, e o faz de forma desprotegida, com várias pessoas, este indivíduo lhe é imposto o dever de procurar conhecer seu estado sorológico. Portanto, não pode aqui alegar simplesmente mero desconhecimento. Claro que esse desconhecimento pode ser, em certo modo, atenuado a depender do estilo de vida que a pessoa tem. Por exemplo, o indivíduo é alguém que é marido de uma só mulher, é fiel e não tem nenhuma situação da vida comum que lhe possa colocar em perigo de contágio dessa doença aqui, especialmente o HIV. Portanto, nesses termos, a negligência desse indivíduo ainda é considerável e é uma atenuante no que diz respeito à aplicação da pena. Mas, como eu estou aqui a colocar sempre, se for um indivíduo que tem uma vida sexual desprotegida, aberta e em situações em que nós sabemos que pode perigar e colocar o indivíduo na susceptibilidade de ser contaminado, portanto aqui a negligência dele diríamos que não é uma negligência desculpante, né? Muito bem, já 18h29 minutos, mais algumas considerações a serem passadas nesta altura? Sim, há mais algumas. Concernente ao número 4 do artigo 205 do Código Penal angolano, é de elencar que não só propriamente o contágio doloso e
e completo. Entende-se por completo o quê? De que forma deste caso? Desculpa. O indivíduo, ao praticar a sua própria ação criminosa, ao contaminar a sua vítima de maneira intencional, consiga, neste caso, contaminar por efetividade. A sua pena de prisão são de 10 a 15 anos, tal como bem explicado pelo Dr. Simão Rogério. Porém, não são nessas situações é que devemos fazer recurso dessa penalização jurídica. Por exemplo, também, se um indivíduo fazer o uso de um objeto cortante ou perfurante, imaginemos facas, lâmina, bisturi e por aí segue, com um certo resíduo sanguíneo de sangue infectado dessa mesma bactéria ou carga viral sobre VIH e outras doenças sexualmente transmissíveis, e injetar ou atiçar ou apunhalar outra pessoa com esse mesmo objeto, acertar neste caso com esse mesmo objeto com carga viral para o VIH e outras doenças sexualmente transmissíveis, e neste caso o mesmo indivíduo conseguir contaminar a sua vítima por intermédio de um objeto cortante ou perfurante, também tem a mesma penalização de 10 a 15 anos. E quanto às chamadas alegações desculpantes, que imaginemos que se tratar de um indivíduo ou de uma... Porque aqui, quando falamos de contaminação dolosa, não só podemos reduzir a figura masculina, porque também, infelizmente, hoje por hoje, também há muitas mulheres infiéis e, se me permite usar a expressão, andarem à toa. Há muitas mulheres que, atendendo às suas andâncias, às suas dinâmicas de vida, adquirem certas doenças sexualmente transmissíveis e por descuido, por negligência ou por má intenção, neste caso mais voltado ao nosso tema de forma dolosa, contaminam os seus parceiros sexuais. Parceiros sexuais, embora estamos numa estação de rádio religiosa, podemos aqui entender que parceiros sexuais não se limitando só propriamente ao seu marido, ao seu cônjuge, porque há mulheres que, infelizmente, hoje por hoje, têm mais de um parceiro sexual, não que seja propriamente o seu marido ou o seu esposo, imaginemos o seu chefe de trabalho, ou talvez se dedique à prática sexual como uma chamada profissão, uma forma de obter certo rendimento. Então, entendamos que tem vários parceiros sexuais, mas além desse mesmo parceiro sexual, contaminando ou não nesses parceiros sexuais da profissão ou algo do gênero, tenha um marido ou alguém considerado e pegar essa mesma doença, pode pegar essa mesma doença e levar para casa. Então, tal como homens, infelizmente, hoje por hoje, também há muitas mulheres agindo de tal forma. Então, um dos melhores métodos aqui é mesmo estar em extrema atenção, em extrema alerta. Neste caso, para situações do gênero, recomenda-se a priori usar métodos preventivos, tal como o uso acerrado dos preservativos, a abstinência sexual, a consulta regularmente de exames que permitem saber o seu estado serológico, não que se limite só para determinar se tem ou não VIH no seu organismo. Outras doenças sexualmente transmissíveis, tal como o sífilis, a gonorreia, a hepatite B e por aí segue, porque podemos adquirir de inúmeras maneiras diferentes, sejam por objeto perfurante ou através de um parceiro sexual. Então, devemos ter atenção, e quando nós nos apercebemos que alguém tem uma doença sexualmente transmissível, a priori, nós não podemos rejeitar a mesma pessoa, independentemente de como adquiriu essa mesma doença. Não podemos rejeitar, excluir essa mesma pessoa, seja a nível profissional, discriminação é crime é também. crime também. Nós devemos ajudar a essa mesma pessoa a se reerguer, dar melhores conselhos, de melhores condutas de vida. Se adquiriu a mesma doença de maneira errônea,
podemos assim considerar. Então, ele aconselhar a ter uma vida mais cuidada, uma vida mais reservada e fazer regularmente o próprio tratamento, até porque os nossos hospitais públicos, graças a Deus, o nosso Estado angolano, o nosso governo, tem... Já mesmo para terminar, muito rapidamente. Sim, o nosso governo tem intensificado bastante através do Ministério da Saúde e apoio de outras ONG, da luta contra o combate de muitas doenças sexualmente transmissíveis, tem ajudado bastante com ajuda medicamentosa e técnica para o tratamento de muitas doenças do gênero. E relembrar que o contágio doloso ou contaminar alguém intencionalmente, sabendo que você tem doença, imaginemos SIDA, hepatite B ou qualquer doença sexualmente transmissível, e ainda assim você não avisar outra pessoa que está doente, porque se a pessoa saber que você está doente, terão um cuidado maior, passarão a usar o preservativo e obrigar-te a fazer o tratamento, porque todo ser humano que tem o vírus do VIH-Sida no seu organismo, quando faz o tratamento regularmente sem falhar, depois de um certo tempo, com melhores cuidados e os cuidados médicos, pode chegar ao estado viral zero, onde tem vírus do SIDA no sangue, porém de uma carga viral indetetável, uma carga viral reduzida. Não que já não tenha o SIDA, terá sim, mas poderá ter uma vida sexual limitada assim, porém uma vida sexual um pouco tal como iria se equiparar se não tivesse a mesma doença. E é crime, primeiro, é crime, discriminação por alguém que tem doença, é crime ter mais de um parceiro sexual, ou seja, para uma pessoa que é casada, alguém que vive conjugalmente, em outros meandros entende-se conjugalmente como maritalmente, em que juridicamente não existe, é crime, já que tens um relacionamento sério e assumido, é crime ter mais de um parceiro. Aí estaremos diante da figura do crime da infidelidade. O crime da infidelidade podemos abordar sobre esse tema num outro momento, mas é crime também. Está tipificado pelo Código Penal angolano. Trair o seu companheiro, a sua companheira, a sua mulher ou o seu marido é crime. Ter mais de um... Infidelidade é crime, discriminar é crime, contagiar alguém dolosamente pela mesma doença é crime também, doutor. Muito bem, já 18h37 minutos, estamos aqui a falar sobre o crime